Amém. Que Deus continue sendo louvado e bendito. Te convido nesse momento a abrir o texto que está em 2 Samuel, capítulo... Perdão, está errado aqui. Capítulo 15, a partir do verso 13. E 2 Samuel, capítulo 15, a partir do verso 13. Nós vamos ler alguns versos. Nosso texto é um pouquinho grande, a gente vai fazer alguns saltos aqui. Peço que você nos acompanhe. Diz assim o texto. Então o mensageiro chegou e disse a Davi: os israelitas estão com Absalão. Em vista disso, Davi disse aos conselheiros que estavam com ele em Jerusalém: vamos fugir. Caso contrário, não escaparemos de Absalão. Se não partirmos imediatamente, ele nos alcançará. Causará a nossa ruína e matará o povo à espada. Os conselheiros do rei lhes responderam: teus servos estão dispostos a fazer tudo o que o rei, nosso senhor, decidir. O rei partiu, seguido por todos os de sua família, deixou, porém, 10 concubinas para que tomassem conta do palácio. Assim o rei partiu com todo o povo, pararam na última casa da cidade, e todos os seus soldados marcharam, passando por ele todos os queretitas e peletitas e os 600 guiteus que o acompanhavam desde Gate. O rei disse então a Itai de Gate: por que você está indo conosco? Volte, fique com o novo rei, pois você é estrangeiro, um exilado de sua terra. Faz pouco tempo que você chegou, como eu poderia fazê-lo acompanhar-me? Volte e leve consigo seus irmãos, que o Senhor o trate com bondade e fidelidade. Itai, contudo, respondeu ao rei: juro pelo nome do Senhor e por tua vida, que onde quer que o rei, meu senhor, esteja, ali estará o teu servo, para viver ou para morrer. Então Davi disse a Itai: está bem, pode ir adiante. E Itai, o guiteu, marchou com todos os seus soldados e com as famílias que estavam com ele. Todo o povo do lugar chorava em alta voz enquanto o exército passava. O rei atravessou o vale de Cedron e todo o povo foi com ele em direção ao deserto. Vamos ao verso 30. Davi, porém, continuou subindo ao Monte das Oliveiras, caminhando e chorando, com a cabeça coberta e os pés descalços. Todos os que iam com ele também tinham a cabeça coberta e subiam chorando. 31. Quando informaram a Davi que Aitofel era um dos conspiradores que apoiavam Absalão, Davi orou: ó Senhor, transforma em loucura os conselhos de Aitofel. 32. Quando Davi chegou ao alto do monte, ao lugar onde o povo costumava adorar a Deus, veio ao seu encontro o arquita Hussai, com a roupa rasgada e com terra sobre a cabeça. Só até aqui, irmãos. Vamos orar? Mais uma vez. Pai nosso que estás nos céus, bendito e exaltado é o teu nome. Obrigado, Senhor, pelos louvores, pelas orações, pelo teu povo reunido e também pela leitura da tua palavra. Ah, Senhor, que é viva e eficaz e é poderosa, Senhor, para atuar em nosso meio. A tua escritura diz que a tua palavra não volta vazia. E antes ela faz o que lhe apraz, e que nessa manhã a tua palavra, Senhor, encontre lugar em nossos corações. Então fala conosco, usa o pregador, usa o teu povo para ouvir, e que o teu nome seja glorificado acima de tudo. Em nome de Jesus. Amém. Bom, irmãos, embora lemos poucos versos, deu para ver que o nosso texto é um texto triste. É um texto, como eu disse, onde Davi vai experimentar uma das suas piores dores, um dos piores momentos da vida de Davi. O título que vamos pensar esse texto se chama A Via Dolorosa de Davi. E há muitas semelhanças aqui com a Via Dolorosa de Jesus, mas eu quero pensar nisso, primeiramente. Vimos no capítulo anterior, até o início do 15, capítulo 14, ele é marcado pela omissão. A gente viu isso. A gente viu que Davi não fez absolutamente nada quando só ele poderia fazer. Davi não trouxe justiça para sua casa, Davi não trouxe justiça para o seu reino,
e a gente está observando os impactos que a omissão vai causando, né? Uma espécie de sequência de eventos desastrosos na vida de Davi até o presente momento. Então, o capítulo 14 é marcado por isso: omissão, desastre, tragédia. E o capítulo 15, irmãos, ele dá continuidade, de uma certa maneira, ele dá continuidade, e ele vai colocar agora na história de Davi a pior consequência da omissão de Davi. A omissão do capítulo 14 vai gerar, infelizmente, uma consequência desastrosa, e a consequência foi a tomada do reino no início do capítulo 15. A conspiração de Absalão, sob o pretexto de estar fazendo justiça entre o povo, o apoio de parte do povo, a autoproclamação dele enquanto rei, e agora, como chega o mensageiro dizendo, Absalão está vindo tomar o trono, tendo em vista que agora ele é o rei de Israel. Então, reunindo tudo isso, a gente tem sim essa dura consequência, mas eu quero te convidar nessa manhã a olhar um pouco além disso. A gente não vai olhar somente para as consequências desastrosas da vida de Davi, até porque não é somente sobre isso que o capítulo 15 fala. A coisa mais importante, porque esse capítulo está aqui, não é só mostrarmos a dor de Davi, mas mostrarmos o caminho da redenção de Davi. Porque é em meio à dor e ao sofrimento, em outras palavras, é na via dolorosa que Davi agora toma o caminho de volta para o centro da vontade de Deus. Você vai ver que se passaram 12 anos aproximadamente entre a violência sofrida por Tamar na casa de Davi até esse momento. 12 anos se passaram. 12 anos. A maior parte desses 12 anos foi marcado por omissão da parte de Davi. Davi não deu um passo sequer na direção da vontade de Deus, mas a partir de agora, tomando o caminho certo, embora seja o caminho mais doloroso, Davi toma o caminho de volta para o centro da vontade de Deus. Então, nosso trabalho nesse texto, que vai do verso 3 ao 37, é basicamente observar. A gente vai, em primeiro lugar, observar os contornos da via dolorosa na vida de Davi e também na nossa vida. Eu marquei aqui seis deles. Primeiro, Davi foge do palácio. Segundo, Davi encontra amigos fiéis. Terceiro, Davi volta ao deserto. Quarto, Davi se submete à vontade de Deus. Quinto, Davi ora no monte. E sexto, Davi envia Hussai. E você vai ver como esses contornos desenham a via dolorosa na vida de Davi. Vamos ao primeiro. Me acompanhe, verso 13. Davi foge do palácio. Bom, a gente leu, precisa ler de novo. A gente viu que o mensageiro chega com essa terrível notícia. Absalão tomou o trono, se autoproclama rei, e agora ele está vindo tomar o que é seu por direito, pelo menos o que ele acredita que é. A consequência aqui, irmãos, seria terrível. É provável que Absalão exterminasse realmente a família de Davi, inclusive o próprio pai, tomando por direito, ou pelo seu pseudo-direito, o trono de Davi. Nesse momento, acontece uma coisa curiosa. Porque, lembra que eu falei para você? 12 anos de omissão. A primeira reação de Davi é tomada nesse texto. E a primeira reação de Davi é virar para o palácio, para todas as pessoas que estavam com ele, sua família, seu exército pessoal, e dizer: vamos fugir. À primeira vista, parece um ato de covardia. Um convite para fugir, irmãos, geralmente parece um ato de covardia, mas nem sempre, nem sempre. Aqui no nosso texto e nesse contexto, o ato de Davi dizer vamos fugir, na verdade, é a primeira boa atitude que Davi toma em muito tempo. E mais do que isso, fugir nem sempre é ato de covardia. A gente pode fugir hoje para lutar amanhã. Talvez essa seja a ideia na cabeça de Davi. Vamos fugir hoje para entender o que é que Deus quer e talvez a gente volte a lutar amanhã. Outra coisa importante no texto é que no verso 14, no finalzinho, ele diz o motivo, ele diz assim: porque senão Absalão vai nos alcançar e ele pode causar a nossa ruína e matará o povo à espada. É possível que Davi lembre da espada fazendo uma conexão com a profecia dada por Natã de que a espada nunca se afastará da sua família. Então é possível que Davi esteja dizendo assim: vamos fugir. Por quê? Porque, em princípio, tudo isso aqui é culpa minha.
Estou vivendo as consequências dos meus próprios erros. E eu não quero que vocês paguem por causa de mim. Então vamos fugir. Bom, isso acontece. Eles fogem. E aí Davi inicia a sua dura jornada. Eu quero que, em primeiro momento, quando eu digo Davi foge do palácio, você entenda realmente isso. Davi está saindo do palácio. Lembra aquela casa que ele mesmo construiu? Uma casa digna de reis. É a maior dinastia de Israel até o presente momento. Provavelmente será até o final, mas veja, é a grande casa de Davi em Jerusalém. Então o que tem nessa casa? Pelo menos duas coisas. Tem segurança e conforto. E aí Davi, para iniciar os primeiros passos no caminho de redenção, Davi precisa deixar o conforto e a segurança. Davi nos ensina aqui, irmãos, que conforto e segurança nem sempre são um sinal de prosperidade. Nem sempre significa que você está no caminho certo. Claro, conforto e segurança é um dos motivos pelo qual a gente trabalha, inclusive. E a gente busca. Também não significa coisa ruim, ok? Só estou dizendo que nem sempre é sinal de prosperidade. Na vida de Davi é o contrário. Conforto e segurança, para ele, quase o matou. Conforto e segurança também mata. Lembra? Davi transgrediu no terraço e prevaricou no trono. Conforto e segurança estava destruindo Davi. Ele deixa essas duas coisas e vai para o caminho de redenção. Irmãos, na via dolorosa não tem conforto e segurança. Essa é a primeira coisa que você tem que guardar, ok? Segundo lugar, Davi encontra amigos fiéis. Bom, a partir do verso 16, o texto começa a informar para a gente quem acompanha Davi. Quem é que vai com ele? Primeiro, sua família. Ele leva a sua família, com exceção de 10 concubinas que ficam tomando conta do palácio, mas ele leva a boa parte de sua família a fim de protegê-los. Mais do que isso, o texto diz que todo o povo, não é todo o povo de Jerusalém, provavelmente, é todo o povo que vivia no palácio, muito provavelmente, tá bom? Vão e seguem Davi. Mais do que isso, todos os seus soldados marcharam com ele. Quem são esses soldados? Não é o exército de Israel, é o exército de Davi. Lembra? Os valentes, os resgatados da caverna de Adulão, os 600 guiteus, peletitas, enfim, todo esse povo que acompanha Davi, inclusive nesse momento de necessidade. Estão junto com ele. E aí aparece um sujeito que invade a nossa história, chamado Itai de Gate. O nome dele já diz tudo. Itai de Gate significa que ele é um estrangeiro. Assim como boa parte do exército de Davi também é estrangeiro. Só que Itai tem um detalhe a mais. Itai é um camarada que tem pouco tempo em Israel. A gente não sabe como é que ele chega lá, como é que se dá isso. O fato é o que o texto nos conta. Davi vira para ele e fala assim, rapaz, você é estrangeiro, você não me deve nada, você tem pouco tempo aqui, talvez, provavelmente ele era jovem, e Davi não queria que ele pagasse as consequências. Volta lá, cara, serve o novo rei, ele não vai fazer nenhum mal a você, né? E vai viver a sua vida. Irmãos, aquele homem dá uma lição em Davi. Ele vira para Davi e fala assim no verso 21, juro pelo nome do Senhor e por tua vida, que onde quer que o rei meu senhor esteja, ali estará o seu servo para viver ou para morrer. Lembra um pouco o voto, né, que Ruth fez com Noemi. Aonde quer que você for, eu irei. Teu povo será o meu povo, teu Deus será o meu Deus. É mais ou menos isso que esse estrangeiro faz. E a lição aqui, irmãos, é muito importante. Eu falei, o caminho da redenção, a via dolorosa, não tem conforto e segurança, mas tem lealdade no meio do caminho. E, irmãos, isso é muito bom porque Davi passa de traidor para traído. Não é isso? Ele traiu um dos seus melhores amigos, Urias, e está sofrendo as consequências por causa disso. Uma das piores consequências é ser traído pelo seu próprio filho. E uma das coisas que um homem ferido mais tem dificuldade de fazer, sabe o que é? É confiar nas pessoas novamente. Mas aí no meio da jornada, no início da jornada, Deus já envia esse recado para Davi. Envia um homem fiel no meio da jornada. Envia um amigo fiel que está disposto, inclusive, a estar junto com ele na vida e na morte. Em outras palavras, é possível que Davi tenha lembrado aqui de Jonatas até. Lembra das alianças de Jonatas com Davi? Aliança de vida e aliança de morte. Essa é a lição que Davi aprende aqui.
Davi recebe lealdade de um homem estrangeiro. Eu quero que você tenha atenção nesse momento, porque não só aqui, mas todas as vezes que o texto bíblico fizer isso. Isso aqui é um modus operandi de Deus, tá? Toda vez que um estrangeiro aparecer na história, ou para salvar os homens de Deus, ou para ajudar o povo de Deus, ou para fazer esse tipo de coisa aqui, irmãos, jurar lealdade a um rei que não é o rei da sua nação, é um recado que Deus está enviando para o povo dele. Ele está dizendo assim, olha, se for preciso, eu pego alguém de outra nação, de outra nacionalidade, para te abençoar. A providência de Deus não está restrita apenas ao nosso país, à nossa nacionalidade. Ele muda as circunstâncias para abençoar o seu povo. Bom, terceiro lugar, verso 23. Davi volta ao deserto. O texto conta que por onde Davi passava com aquela espécie de procissão, o povo chorava em alta voz. As lágrimas aplainavam o terreno por onde o povo passava. E veja, o texto revela, ou melhor, responde a pergunta que é provável que aquele povo estivesse fazendo. Para onde a gente está indo? Saímos do palácio. Para qual fortaleza Davi está nos levando? Lembra do primeiro livro de Samuel? Que Davi procurou um monte de fortaleza? Encontrou algumas. Caverna de Adulão, depois entre os moabitas, mas sempre que Davi chegava na fortaleza, Deus mandava ele sair. E aí Davi aprendeu que lugar seguro ele só encontra no Senhor. E aí o que Davi faz? Davi sai do palácio e ele vai para um lugar familiar. Ele volta para o deserto. Irmãos, que lição Davi nos dá aqui. É provável que o deserto fosse surpresa para muitos que viviam no conforto do palácio, mas para Davi é um lugar conhecido. Davi passou 10 anos lá. E a gente aprendeu no primeiro livro, primeiro, o poder pedagógico que o deserto exerceu na vida de Davi. 10 anos no deserto transformou ele no homem que ele seria. Sem o deserto, lembra disso? Da unção ao trono. Se Davi não passa no deserto, ele seria nem metade do homem que ele foi, né? Ele precisava disso. Mais do que isso, aqui a gente aprende que o deserto é um lugar que tem que ser revisitado pelo cristão. Revisitado. Parecia que o deserto era uma espécie de rito de passagem para a gente. O crente que não passou pelo deserto não está pronto para enfrentar as dificuldades, né? Parecia isso. Se você ler o primeiro livro, é isso que fica parecendo. Fica parecendo que Davi precisava passar pelo deserto para depois chegar no trono. De fato, era isso. Só que agora a gente aprende que o deserto não é um lugar que a gente vai passar uma vez na vida e para nunca mais. Não. É um lugar que a gente vai ter que voltar constantemente. À medida em que a gente se afasta da presença e da vontade de Deus, o caminho de redenção passa pelo deserto. É isso que Davi nos ensina aqui. Quarto lugar, Davi se submete então à vontade de Deus. Aqui eu vou ler porque a gente não leu, mas veja, Zadok também estava lá, com ele todos os levitas que carregavam a arca da aliança de Deus. Abiatar, também era sacerdote, também estava lá. Puseram no chão a arca de Deus, até que todo o povo saísse da cidade. Veja, a procissão continua, estamos indo em direção ao deserto, e aí Davi passa, o povo está parado, e Davi vê os sacerdotes e os levitas parados, com a arca descansando no chão, para que todo o povo passe. A ideia aqui que os sacerdotes tiveram, uma espécie de iniciativa, os sacerdotes dos levitas, talvez com boa intenção, era o seguinte: já que Davi está saindo do palácio, saindo de Jerusalém, vamos também levar a arca da aliança do Senhor, que é a representação visível da presença de Deus. Vamos tirar de Jerusalém, até porque aquele rei impostor não merece a arca, então vamos levar junto. A ideia deles é boa, só que Davi não se agrada disso. Lembra que eu falei? Davi, irmãos, aqui, ele volta a ser um homem de verdade. Ele volta a ser um homem de Deus. Ele volta a entender as coisas de Deus. Ele volta a agir sabiamente. Ele volta para o centro da vontade de Deus. E a última coisa que Davi quer nesse momento é manipular a presença de Deus. A ideia aqui, e Davi conhece a história, você vai lembrar, primeiro livro de Samuel, mostra como que os homens se frustraram quando tentaram levar a arca de Deus para as batalhas. Usar a arca de Deus como uma espécie de amuleto. Não é isso que Davi quer. Outra coisa também que poderia estar acontecendo aqui é o seguinte. Lembra que eu falei? Davi sabe que está pagando pelos seus próprios erros. Davi sabe disso. E ele vai confessar nesse texto,
Exatamente isso. Eu sou culpado. E aí, a ideia de levar a arca consigo pode mandar uma mensagem para aquele povo que está seguindo Davi, do seguinte, de que Davi está sendo injustiçado e Deus está sendo favorável a ele porque a arca está acompanhando ele. Davi não quer nenhuma vantagem aqui. Veja o que Davi vai confessar no texto. Presta atenção. Ele vai dizer assim, ó: leve a arca de Deus de volta para a cidade. Se o Senhor mostrar benevolência a mim... Opa, peraí. Então não é da arca que Davi busca misericórdia, é do Senhor. Por que a arca tem que voltar para Jerusalém? Primeiro, porque isso aqui não é um lugar digno para a arca. Segundo, porque eu não quero obter vantagem. Terceiro, porque se eu merecer misericórdia, o Senhor vai me dar. Eu não preciso da arca. Davi não busca o objeto de culto. Davi busca aquele que é o motivo do culto. E ele sabe que a misericórdia provém de Deus. E aí ele fala isso. Se o Senhor mostrar benevolência a mim, ele me trará de volta e me deixará ver a arca e o lugar onde ela deve permanecer. E aí ele prossegue dizendo no 26, mas se ele disser que já não sou do seu agrado, aqui estou, faça ele comigo o que for da sua vontade. Davi se coloca totalmente, irmãos, submisso à vontade de Deus. Bom, no caso de Davi, voltar ao deserto é voltar ao centro da vontade de Deus. Por que é bom falar isso? Eu falei, deserto é um lugar que a gente vai ter que revisitar. Né? Não é igual o povo de Israel que passou 40 anos e saiu do deserto. Não, deserto a gente vai voltar para lá. Se você tomar a própria história do povo de Israel como exemplo, primeiro o povo é cativo no Egito, depois parte do povo vai para a Síria, depois o povo vai para a Babilônia, e assim a gente fica, saindo de exílios em exílios. Em outras palavras, a gente vai voltar para o deserto. Só que o deserto, na vida de muitas pessoas, irmãos, é sinal de murmuração. Deserto, na vida de muitas pessoas, é a desculpa que ela precisava para, inclusive, abandonar Jesus e sair da igreja. Muita gente desviada, é assim que a gente chama, muita gente desviada, está lá fora justamente por causa disso. Para que servir a Deus se nada de bom acontece na minha vida? Por que servir a Deus se eu já perdi tanta coisa? Em outras palavras, o deserto na vida de muitas pessoas é sinal de afastamento de Deus. Mas na vida de Davi, não. Na vida de Davi, o deserto é sinal de que ele está voltando para a presença e para a vontade de Deus. Faça ele comigo o que for da sua vontade. Bom, em quinto lugar, Davi orou no monte. Verso 30 e 31. Bom, o texto diz que Davi, porém, continuou subindo o monte das oliveiras, o monte conhecido do nosso Senhor Jesus. Caminhando e chorando e com a cabeça coberta e os pés descalços. Todos que iam com ele tinham a cabeça coberta e subiam chorando. Aqui, irmãos, há uma coisa muito importante. Primeiro, Davi está caminhando chorando. Davi está em prantos, em lágrimas. Lembra do Salmo 55? De manhã ao meio-dia e à tarde eu choro angustiado, ou seja, o dia inteiro. Essa é a dor de Davi sendo colocada para fora. Mais do que isso, Davi usa um costume local, né, uma espécie de imagem, de sofrimento, de lamento, de pranto, que é andar com os pés descalços e com a cabeça coberta. Né, isso naquela época, para o povo de Israel, era um sinal de humilhação. Era um sinal de se rebaixar. É isso que Davi estava fazendo. Ele era o rei, ele é o rei. Mas aqui, na estrada, junto com o povo, sofrendo as consequências pelo seu próprio pecado, irmãos, ele não passa de um homem humilhado e esmagado. Só que o texto, irmão, nos dá uma informação que você precisa anotar no seu coração. Não é só Davi que está chorando na estrada. Não é só ele que está com os pés descalços, com a cabeça coberta. Veja, todos os que iam com ele também tinham a cabeça coberta e subiam chorando. Sabe o que é isso aqui, irmãos? Isso aqui é uma representação da igreja. Sabe como seria estranho Davi fazer a sua procissão, sair do palácio junto com esse povo todo, andando, como Davi já fez, lembra? Quando Davi traz a arca de volta para Jerusalém, ali é outro Davi. Outro Davi. Dançando, cantando, louvando ao Senhor, a multidão em festa, todo mundo festejando. Aqui não, a multidão está chorando. Sabe o que isso ensina para mim? Igreja. Seria estranho Davi estar triste e o povo estar alegre, sorrindo. Seria estranho Davi estar descalço, com a cabeça
tampada e o povo, enfim, dançando e festejando. Por quê, irmãos? Porque a igreja é lugar de gente que chora, perdão, com quem chora. Lugar de gente que sofre com quem sofre. Mas o sofrimento é na vida de Davi. Mas, pastor, foi Davi que pecou, ele que pague pelos seus pecados. Não é assim que a igreja se comporta. Não importa a origem do sofrimento do meu irmão, eu choro junto com ele. Porque ele é meu irmão. E hoje ele está chorando, amanhã pode ser eu. Davi está na via dolorosa, irmãos, mas ele não está sozinho. A via dolorosa não é solitária, tem irmãos e irmãs junto com a gente. E é nesse sentido que a gente precisa caminhar. Bom, Davi ainda não tomou a maior pancada que ele ia tomar no caminho. Verso 31, a informação chega. Quando informaram a Davi que Aitofel era um dos conspiradores que apoiavam Absalão, Davi orou. Bom, o nosso texto, irmãos, não retrata a dor que Davi sentiu. E ele já estava chorando. Ele já estava descalço. Entre aspas, derrotado. No meio do caminho, subindo um monte. Mas quando essa informação chega, o nosso texto não retrata para a gente a dor que Davi sentiu, mas eu li, lembra, o Salmo 55. E eu estou junto com um grupo de teólogos que acredita que esse salmo foi composto por causa dessa dor. Vamos voltar para lá? Salmo 55, verso 12 ao 14. Davi ora assim. Davi diz assim: se o inimigo me insultasse, eu poderia suportar. Se um adversário se levantasse contra mim, eu poderia defender-me. Em outras palavras, eu preferia sofrer na mão do inimigo. Por quê? Verso 13. Mas logo você, meu colega, meu companheiro, meu amigo chegado, ou seja, meu amigo íntimo, você com quem eu compartilhava ou partilhava agradável comunhão, enquanto íamos com a multidão festiva para a casa de Deus. Em outras palavras, o que Davi está tentando retratar para a gente é que a dor dele é maior, porque ele não está sendo perseguido por um inimigo, mas pelo contrário, a traição do seu filho soma-se à traição do seu melhor amigo. E aqui o amigo, ele deixa claro isso. Ele não é só amigo, companheiro de trabalho, conselheiro do rei, não é só isso. Ele é amigo íntimo, mais do que isso, é um irmão que ia junto com ele para o culto. Lembra que eu falei para você? Igreja é aquela que está na procissão da festa, mas é também aquela que está na procissão das lágrimas. Aitofel não é igreja, não é irmão. Porque quando estava em festa, ele estava na festa, mas agora ele não está junto com Davi. Pelo contrário, ele é o pivô da conspiração. Davi está sofrendo muito. Mas o verso 31, irmãos, em 2 Samuel, informa algo para a gente surpreendente. A notícia chega, o texto não conta da dor, a dor de Davi aumenta, mas o texto diz, e Davi orou. Não se esqueça de onde Davi está pisando. Davi está, provavelmente, baixando a grama do Monte das Oliveiras para Jesus andar. Davi está desbravando o Monte das Oliveiras. Não se esqueça de onde ele está. Lugar de oração. Jesus vai utilizar muito. Quando chega a pior notícia na vida de Davi, Davi não reclama, irmãos. Davi ora. E o texto diz, Davi orou. A oração de Davi é, transforma em loucura os conselhos de Aitofel. No Salmo 55, verso 9, ele também ora assim, destrói os ímpios, Senhor, confunde a língua deles. Essa é a oração de Davi. Bom, sexto e último lugar, o último movimento do texto é, Davi envia Hussai. Davi termina de orar, ele está no monte. E aí quando ele chega no mais alto do monte, ou seja, no cume do monte, o lugar que o povo usava para adoração, diz o verso 32. Veio ao seu encontro o arquita Hussai, com a roupa rasgada e com terra sobre a cabeça. Isso aqui é o símbolo dos apoiadores de Davi.
Eles estão humilhados e tristes, como Davi está. Bom, ele chega lá em cima, no cume do monte. O que Davi vai fazer aqui, no restante do texto, é convidar Husai para fazer parte de uma espécie de grupo de espiões. Davi vai montar uma rede de espiões. E com essa estratégia, né, com esse movimento, Davi vai conseguir, num determinado momento, voltar para o trono. Mais do que isso, vai receber um monte de ajudas providenciais no meio do caminho. Que a gente precisa fazer uma pausa, porque um problema se levanta no texto. Um problema que pode ser um problema na nossa vida também. Veja, Davi acabou de orar. Presta atenção. Para que Deus confundisse os conselhos de Aitofel. E olha o que Davi pede a Husai. Fala assim, eu vou te enviar para lá, e assim como tu me serviu, tu vai servir o novo rei. Só que você vai dar um jeito da informação chegar até mim. E aí ele fala assim, você me ajudará, verso 34, frustrando o conselho de Aitofel. A pergunta de um leitor atento, nessa hora que está lendo o texto, é o seguinte, você tem que fazer essa pergunta. Uma pergunta honesta. Davi não orou pedindo que Deus frustrasse os conselhos de Aitofel? Por que logo em seguida ele manda Husai frustrar os conselhos de Aitofel? Por acaso Davi confiou na soberania de Deus por 5 minutos apenas? Ou Davi não confiou de verdade, porque se ele ora, ele tinha que esperar o Senhor agir. Não parece uma ação precipitada de Davi? Parece o Davi de antes, mas não é. Lembra que eu falei para você? Irmão, Davi está com o pé descalço aqui. Literalmente, pés de barro. Davi está humilhado. Davi está sensível à voz de Deus. Preste atenção nisso. A soberania de Deus se manifesta através de ações sábias e, inclusive, através de homens fiéis. Vamos olhar para a história novamente e prestar atenção nos fatos. Qual é o fato aqui? No meio do monte, Davi ora. Quando Davi chega no alto do monte, ele encontra Husai. O que um crente entende aqui? Eu orei e Deus ouviu a minha oração. O encontro dos dois é providencial. Deus manda Husai para lá. É provável que Davi entendeu naquele momento. Foi a providência de Deus. Deus vai agir, mas ele vai agir por meio de homens. E Husai, você é o cara por meio de quem Deus vai agir. E aí ele envia Husai para que então ele frustre os conselhos de Aitofel. Em outras palavras, Davi orou, mas também agiu com sabedoria. Bom, irmãos, caminhando para a nossa conclusão, eu separei aqui algumas características importantes do caminho de redenção. Depois disso, a gente vai fazer uma comparação entre a via dolorosa de Davi e a de Jesus. Tá? Bem rápido. Essas características do caminho de redenção, eu separei 3 negativas e 3 positivas. O caminho de redenção não é fácil, irmãos. Se você não entendeu ainda o que é o caminho de redenção, é o caminho do arrependimento. É o caminho pelo qual homens, que eram homens fiéis, mas que caíram, se desviaram e cometeram erros graves, precisam voltar para lá, para que então se arrependam de fato. É o caminho da graça. É o caminho que muitos de nós precisamos revisitar. Isso serve para todos, irmãos, inclusive eu. Bom, 3 características negativas do caminho de redenção. Primeiro, desconforto. Lembra disso? Está ausente no caminho de redenção. Não tem conforto aqui. Não tem tranquilidade. Esquece o palácio. Aqui você está no deserto com o pé descalço. Segundo, tem lágrimas, irmão. A lágrima é que vai aterrar o caminho. Choro, tristeza. Terceiro lugar, humilhação. Davi entende e reconhece a culpa pelo seu pecado. Ele está humilhado. Ele não é mais um rei vestindo vestes reais, sentado num trono, com a coroa em cima da cabeça. Não. Ele está com a cabeça coberta, os pés descalços, chorando e caminhando no meio do povo. Mas tem características positivas também. No caminho de redenção, irmão, se falta conforto, sobra lealdade. Porque quem está no conforto, dentro do palácio, irmãos, quase não valoriza isso. Porque ele está tão bem, ele está tão alto. Né, Anderson? Precisa. Para que ajuda? Para que dinheiro? Para que lealdade? Para que fidelidade? Todo mundo é fiel ao rei.
Todo mundo quer algum favor do rei, mas quando o rei está no meio do povo, caminhando, descalço, na lama, na sujeira, aí faz sentido. Deus envia amigos e até estrangeiros para serem leais a você. Segunda característica positiva, tem oração no caminho de redenção. Irmãos, a oração na vida do crente ela é algo tão poderoso que é possível que um dos motivos pelo qual você cai e você tropeça é porque você não ora mais como deveria. Porque oração não é o simples fato de você pedir a Deus coisas e ser atendido. Não é só isso. Oração é relacionamento com seu Pai que está nos céus. Quem ora mais tem mais sensibilidade com Deus. Ouve melhor a voz de Deus. Tem mais sabedoria para agir e tomar decisões. Quem ora mais está mais perto de Deus. Foi isso que Davi e Jesus principalmente nos ensinou. É possível que a oração ou a falta de oração seja o motivo pelo qual a gente cai. Mas ainda que não seja o motivo pelo qual a gente cai, voltar a orar é com certeza um dos maiores sinais de que a gente tomou o caminho certo, o caminho de volta para a redenção. Bom, no caso de Davi, ele se submete à vontade de Deus. Terceira característica positiva desse caminho é a providência de Deus. Lembra, a gente está no caminho, a gente está no deserto, mas o que Davi aprendeu em 10 anos no deserto, ele não podia esquecer agora. Ele sai do palácio e vai para o deserto, alguém poderia pensar assim, você está indo para a morte. Você está indo porque você desistiu da vida. É como se fosse um homem que perdeu o sentido, perdeu a motivação, perdeu o propósito. Você é um suicida, Davi. Não! Davi sabe que em momentos de dificuldade, em momentos em que a gente se afasta de Deus, o melhor lugar é o lugar da dependência de Deus. Lembra que a gente pregou aqui? A maior lição do deserto é nos tornar dependentes de Deus. Por quê? Porque no deserto tem pão. Lembra disso? O povo está no deserto, irmão. Não dá para plantar, não dá para colher, mas chove pão do céu todos os dias. Uma porção diária específica, providência de Deus em forma de pão. Para Davi, irmãos, faltou alimento em 10 anos? Não. Faltou água? Não. Faltou segurança? Não. Por quê? Porque o Senhor proveu. Davi sabe disso, por isso que Davi volta para lá. No caminho da redenção, embora todas as dificuldades, tem providência. Deus envia o sai para a gente no momento certo. Socorro bem presente na hora da angústia. Bom, a gente não podia terminar, irmão, sem comparar a via dolorosa de Davi com a via dolorosa de Jesus. Ambos subiram no Monte das Oliveiras. Ambos subiram para orar. Ambos foram traídos por seus amigos. Uma coincidência aqui, irmãos, é que Davi recebe a notícia da traição de Aitofel no Monte das Oliveiras. Jesus revela a traição dos discípulos no Monte das Oliveiras. E ambos foram ajudados por estrangeiros. Lembra disso? Simão Cirineu é convidado para carregar a cruz. E aqui um homem desconhecido chamado Itai consola Davi com uma aliança de vida e morte. Bom, as semelhanças terminam aqui. Eu perguntei para o texto, quem é Jesus nessa história? Eu quero terminar falando isso. Primeiro, Jesus é Davi na via dolorosa. Só que com uma grande diferença. Enquanto Davi sofria pelos seus pecados, Jesus sofreu pelos nossos pecados. Jesus é o rico que se fez pobre. Ele trocou o céu pela manjedoura. Davi troca o palácio pelo deserto. Mas Jesus trocou uma posição de glória para se tornar semelhante aos homens, sendo obediente até a morte e morte de cruz. Jesus é o amigo fiel no meio da estrada. Jesus é aquele que vai segurar na tua mão no momento de dificuldade. Mas, pastor, eu estou pagando pelos meus pecados. Ei, ninguém paga mais pelos pecados, porque ele pagou na cruz por você.
Você sofre as consequências do seu pecado, é totalmente diferente, porque no meio da estrada tem graça também. Ele é aquele que vai segurar a tua mão e vai dizer no teu ouvido assim, ó, eu estarei convosco até a consumação dos séculos. Não te deixarei órfão, porque eu vou enviar o Consolador. Jesus é Russai. Sabe por quê? Porque ele é o nosso socorro bem presente na hora da angústia. Ele é a própria resposta de Deus para as nossas orações. E por último, Jesus é o próprio caminho de redenção. Lembra? O Evangelho de João vai lembrar. Ele é o caminho, a verdade e a vida. Ninguém vem ao Pai a não ser por mim. Amém? Que o Senhor coloque essa palavra em seu coração. Vamos orar. Pai nosso que estás nos céus, bendito e santificado é o teu nome, Senhor. Obrigado, Senhor, pela tua palavra, que embora contenha notas tristes, Senhor, mas a canção é belíssima, Senhor. Porque as notas tristes se misturam com notas alegres e a harmonia fica perfeita, Senhor. Porque no meio da dor de Davi, o Senhor se faz presente. E embora sejamos maus, Senhor, e pecadores, o Senhor nos leva ao deserto para falar de amor, Senhor. E como, Senhor, voltar ao deserto não é um sinal de que o Senhor se esqueceu de nós, mas é um sinal do teu amor. É possível, Senhor, que tenha pessoas no nosso meio, nessa pequena igreja local, Senhor, que estão precisando voltar para o deserto. Estão precisando, Senhor, olhar não para a culpa, mas olhar, Senhor, para os seus pecados, que talvez já até se acostumaram, Senhor. Mas quando o Senhor nos tira do palácio, o Senhor nos tira da acomodação. Então, Senhor, nos leva para o deserto se for necessário. Quantas vezes for necessário. Porque é melhor andar descalço no deserto do que passar a eternidade, Senhor, no inferno. É melhor, Senhor, atravessar humilhado o deserto do que passar toda uma eternidade longe de Ti, Senhor. Então nos leva para o deserto, nos conserta, Senhor. E nos traga de volta para ver de novo a arca da aliança de Deus. Ah, Senhor. E se alguns dos meus irmãos estão atravessando essa fase, a via dolorosa, Senhor, o caminho de redenção, que haja, Senhor, amigos fiéis no meio do caminho. Prepara a tua igreja, Senhor. Prepara, Senhor, os nossos corações. Porque o nosso coração, Senhor, ele tem que tocar, Senhor, no ritmo do coração dos nossos irmãos. Eu não posso estar em festa enquanto o irmão está triste, Senhor. Eu não posso, Senhor, estar sorrindo enquanto o outro está chorando. Então nos dá mais amor, Senhor. Mais sensibilidade. Inclusive para mim, Senhor. Não deixe passar despercebido dos meus olhos enquanto pastor, Senhor, o sofrimento das ovelhas que o Senhor me emprestou. Tem misericórdia, Senhor. Mas que a gente possa chorar junto. E no final do caminho, Senhor, festejar juntos. Não permita que eu seja o Aitofel, o Senhor da história. Mas que eu seja, Senhor, o Itai da história. Vida e morte, Senhor, junto com os meus irmãos. Tem misericórdia de nós, Senhor. E, por favor, continua conosco. Em nome de Jesus. Amém.